Meus irmãos, nós, até o final do ano, eu vou tratar um pouquinho sobre esse tema. Vivendo a vida cristã. Nós vamos ver alguns princípios que são características fundamentais dos cristãos e que são necessários para que eles vivam a vida cristã. Nós vamos ver nessa pequena série, Vivendo a Vida Cristã, nós vamos estudar Filipenses hoje. Próximo sermão nós vamos estudar Tessalonicenses e no próximo sermão nós vamos estudar Pedro. Serão 3 a 4 sermões com a possibilidade de estender mais um lá no final em Pedro, mas que são princípios. Nós vamos ver alguns princípios básicos para vivermos a vida cristã da maneira que agrada a Deus. E que características nós devemos nutrir, que atitudes devemos ter e o que devemos fazer. O objetivo dessa série é sermos práticos, na questão do nosso dia a dia, trazer o texto bíblico para a nossa realidade e conversarmos sobre isso. O que devemos fazer para vivermos essa vida cristã neste mundo tão atribulado e tão complicado, em meio a circunstâncias que muitas vezes nos desanimam a viver a vida cristã. Nós vamos estudar então hoje Filipenses, capítulo de número 4, versos de 4 a 7. E nós vamos basicamente responder essa pergunta todas as vezes: como devemos viver a vida cristã? Vamos lá. O texto bíblico nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos dá este privilégio de podermos ler a Tua Palavra, de podermos voltarmos ao Senhor e relembrarmos princípios necessários para vivermos de acordo com a Tua vontade. Pai, que possamos estar atentos à Tua Palavra, pois cremos que ela é eficaz. Cremos que ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar. E nós cremos que a finalidade dela é nos fazer homens perfeitamente habilitados para a Tua boa obra. Por isso, Pai, tenha misericórdia de nós nesse instante. Tenha misericórdia do Teu servo e que a Tua palavra seja exposta. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a epístola de Paulo aos Filipenses, nós estudamos ela aqui há alguns meses atrás, final do ano passado e início deste ano, e nós
nós vimos com mais detalhes, né, toda a epístola, capítulo por capítulo. E é interessante que algumas características são marcantes nesta epístola. Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos, uma igreja que, segundo o próprio Paulo, era uma igreja que contribuía arduamente para o progresso missionário. Eles eram colaboradores de Paulo. Paulo afirma isso pelo menos 3 vezes ao escrever a sua epístola. Paulo também ele escreve para aquela igreja reconhecendo as características e enaltecendo as características positivas daquela igreja. Era uma igreja que buscava crescer diante de Deus. E, entretanto, aquela igreja estava enfrentando algumas situações bem ruins. E nós, ao lermos a epístola toda, nós vemos que aquela igreja enfrentava problemas com a sua unidade. Haviam crentes que estavam minando a unidade da igreja, causando intrigas. Falsos profetas estavam se levantando dentro da própria igreja e desvirtuando aqueles que estavam se achegando a Cristo. Nós vemos que aquela igreja também estava passando pelo problema de sofrer perseguição externa e perseguição interna. Aqueles que estavam se dedicando a servir ao Senhor, eles estavam sendo pressionados e perseguidos para não viverem a vida cristã da forma como deveriam viver. E Paulo incentiva aqueles homens a lutarem, a permanecerem fiéis e sempre se lembrando do que Cristo havia feito por eles. Mas o que nós também podemos ver nessa epístola são as próprias características do apóstolo Paulo. Paulo estava preso em Roma, como ele mesmo afirma no capítulo 1, e ele estava livre, ele não podia fazer aquilo que ele gostava de fazer, que ele fora escolhido por Deus para fazer, que era pregar o evangelho livremente a outras pessoas. Mas mesmo assim Paulo não abandonou isso que ele gostava e ele pregou para toda a guarda que estava ali com ele o vigiando. Mas a situação de Paulo era um pouco delicada, que Paulo, por 2 vezes na epístola, ele afirma que ele não sabia se ele viveria ou se ele morreria. Provavelmente a sua sentença estava próxima. Ele estava se deparando com a morte, como uma possibilidade muito real de acontecer. Esta epístola, com o contexto do apóstolo, esse é o contexto da igreja que recebe essa carta. Entretanto, quando nós olhamos para ela, nós vemos Paulo, principalmente neste texto. Paulo, ele faz questão de lembrar os filipenses de alguns princípios básicos para que eles pudessem viver a vida cristã da forma correta. Estes princípios são muito claros no texto. São atitudes muito claras que eles deveriam ter. E Paulo, então, ele começa com a primeira característica: alegria. Ficou preto aqui, mas ainda vou aprender a fazer slide ainda, gente. Então ficou escuro, mas alegrai-vos. Este é um dos temas da epístola de Paulo aos Filipenses. Esta epístola é conhecida e foi conhecida através dos anos, dos séculos, como a epístola da alegria. E para nós, muitas vezes, pode parecer contraditório, porque Paulo, numa situação ruim, quase tendo que encarar a morte, aqueles crentes em Filipos sofrendo perseguição, e a epístola que é marcada pela alegria. E é interessante que Paulo, ele, em cada um dos capítulos, ele faz questão de mostrar essa alegria. Lá no capítulo 1, no verso de número 4, versos 3 e 4, ele diz assim: eu dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações.
Paulo estava preso, e aqueles homens de Filipos estavam passando por tribulações, e Paulo diz assim: eu ainda me alegro com vocês. Quando nós lemos o capítulo de número 2, o verso de número 8, nós vemos que Paulo se alegrava pelo fato de Cristo ter morrido por ele. Essa era a base da alegria de Paulo. No capítulo de número 3, quando a epístola começa a ir para o seu final, Paulo começa o seu encerramento, ele faz a primeira exortação clara sobre alegrai-vos no Senhor. A sua alegria, o seu contentamento deve estar no Senhor. E nós chegamos então ao capítulo de número 4, e ele começa então dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. É interessante que no final do capítulo de número 4, Paulo ele mostra que ele se alegrava, independente da circunstância que ele estivesse passando. Poderia ser boa, ruim, poderia ser de fome, de abundância, de escassez, mas Paulo se alegrava no Senhor. E quando nós olhamos todos esses são os motivos para nos alegrarmos, que vão além das circunstâncias que nós vivemos. Paulo ele se alegrava por causa da salvação dele em Cristo. Quando nós lemos o Evangelho, nós lemos o Evangelho de Lucas, lá no capítulo de número 10, o próprio Cristo ele envia 70 homens para pregar o Evangelho. E quando esses 70 voltam, versos 17 a 20, o texto relata que estes homens estavam extremamente alegres, porque até os demônios haviam se submetido a eles. E Cristo olha para aqueles homens e diz assim: vocês não devem ficar alegres, porque os demônios estão se submetendo a vocês. Vocês devem se alegrar, porque o vosso nome está arrolado no livro da vida. Isso vai além das circunstâncias que nós vivemos. Nós devemos nos alegrar no Senhor por causa da nossa salvação. Deus enviou seu Filho para morrer numa cruz por nós. É uma coisa simples: nós não temos o direito de ficarmos tristes e insatisfeitos com Deus. Paulo ele diz lá no capítulo de número 4 que a graça de Deus tem sido abundante na vida dele. E quando nós lemos Coríntios, Paulo falando daquele espinho na carne que estava lá e ele não saía, e ele tinha que lutar com aquele espinho, ele tinha que lutar com aquela situação ruim. E a resposta do Senhor para Paulo é: a minha graça te basta. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, porque a graça dele nos basta. Quando nós lemos o livro dos Salmos, por mais de uma vez, nós vemos que nós devemos render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós precisamos nos alegrar no Senhor por causa da sua misericórdia. Quando nós lemos Isaías, nós vemos que as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas, e elas são a causa de não sermos consumidos. Mais uma vez, isso vai além das circunstâncias que vivemos. Aqui eu posso afirmar hoje com toda certeza que a grande maioria de vocês tomou café da manhã. Por isso que a gente dá café da manhã antes do culto, para poder afirmar isso na hora do culto. Deus foi providente.
Deus tem nos sustentado, todos nós conseguimos chegar hoje à igreja, independente do meio de transporte utilizado, mas Deus nos deu sustento para isso. Isso é motivo de alegria. Deus, Ele cuida de todas as coisas, nos mínimos detalhes. E quando nós lemos o Salmo de número 139, nós vemos isso. Que Deus, Ele nos conhece. Antes da palavra nos chegar à língua, o Senhor já sabe. O Senhor está ao nosso lado, nos guiando e nos conduzindo, e não tem como fugirmos da presença dEle. E Ele nos fez. E Ele determinou todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de nos alegrarmos em Deus. Só coisas boas até agora. A salvação, a graça, a misericórdia, a providência. Mas Pedro, ele fala que nós devemos nos alegrar por sermos co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Nós devemos nos alegrar no Senhor, mesmo nos momentos que nós sofremos. E de certa maneira é isso que Paulo está dizendo à igreja em Filipos. Ele está dizendo: olha, vocês estão passando por perseguição externa, perseguição interna. Homens têm se levantado para desvirtuar o seu caminho. Mas se alegrem. Paulo se alegrava por saber que ele seria levado como libação por causa dos seus serviços à sua fé. Essa era a alegria de Paulo. Será que nós temos tido essa satisfação por sofrermos por causa do nome de Cristo? De enfrentarmos todas as tribulações por causa do nome de Cristo? Para vivermos a vida cristã da maneira correta, nós precisamos nos alegrar. E é interessante que nós cantamos um corinho desde que entramos na igreja. Eu canto ele desde que eu me conheço por gente. Ele diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, a alegria habita em nós. Nós só precisamos nos alegrar no Senhor. Nós só precisamos nos satisfazermos nele, exclusivamente nele. Porque tudo aquilo, ou em tudo aquilo que nós colocarmos a nossa alegria que não for o Senhor, vai ser frustrante e decepcionante. Por isso nós precisamos nos alegrar no Senhor. E nós temos motivos de sobra para isso. O segundo princípio que Paulo nos apresenta, verso de número 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. É interessante que este termo que Paulo usa aqui, traduzido como moderação, ele é muito mais amplo do que isso. Ele significa o cristão deve viver dentro de tudo aquilo que seja apropriado, conveniente, íntegro, suave, gentil. Essa atitude, essa moderação, ela engloba a paciência, ela engloba a cordialidade, a amabilidade, a gentileza, a compreensão, a caridade, a mansidão, o domínio próprio.
É interessante que quando Paulo ele exorta os seus leitores para viverem a vida cristã da maneira correta, ele diz assim: a sua moderação, abrangendo todas essas virtudes, deve ser conhecida de todos. Todos devem conhecer o cristão por isso. E se as pessoas não nos conhecem pela nossa moderação, nós não estamos vivendo a vida cristã da maneira correta. É interessante quando nós olhamos para esta virtude, ela deve ser apresentada diante dos homens, como Paulo está dizendo, e diante de Deus. E quando estivermos diante dos homens, as pessoas não devem nos conhecer por causa dos nossos excessos, das nossas extravagâncias, dos nossos extremismos. As pessoas não devem nos conhecer por causa dos nossos pecados. E se as pessoas nos conhecem apenas por causa dos nossos pecados, por causa das nossas extravagâncias, dos nossos extremismos, dos nossos exageros, nós não estamos vivendo a vida cristã da maneira correta. E como que nós vemos isso? Uma forma de detectar isso geralmente são os apelidos. E geralmente o apelido ele vai taxar aquilo pelo qual nós somos conhecidos. E eu passei 4 anos da minha vida, e continuo passando até hoje, com todos os meus colegas de seminário. Todos eles se acostumaram a me chamar de gordinho. E este é meu apelido de seminário. Então, Jonatas quase não é conhecido, mas gordinho é. Por quê? Porque eu sou um pecador miserável, que me entregava à glutonaria. E fui ganhando peso por causa disso, e pecava contra o Senhor. E eles me conhecem por causa do meu extremo, por causa da minha falta de moderação. E para mudar isso, tem que fazer muita hidroginástica e muito regime. Mas quando nós olhamos para a vida cristã, nós temos que entender como as pessoas nos conhecem. Se as pessoas têm nos conhecido por causa dos nossos extremismos, por causa dos nossos pecados, nós não estamos vivendo a vida cristã da forma correta. O crente deve ter moderação no seu viver. Para os outros, ele deve ser conhecido como aquela pessoa diferente. Não pelas suas igualdades. Nós lemos lá na epístola de Pedro falando aos seus leitores, ele disse: olha, já foi o tempo de você dar vazão às obras dos seus desejos carnais. Agora vocês precisam viver segundo a vontade de Deus. E segundo a vontade de Deus vai exigir que você tenha disposição de dizer não para o pecado, ter moderação. Vai exigir que você olhe mais para o favor do outro do que para o seu próprio egoísmo, do que para a sua própria justiça. Para vivermos a vida cristã da forma correta, nós precisamos de moderação. E é interessante quando nós lemos Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. Ele diz a Timóteo que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor. Ele usa o mesmo termo, de moderação. Deus nos capacita para sermos moderados, para nutrirmos todas essas virtudes durante a nossa caminhada cristã.
Mas para vivermos todas essas virtudes na caminhada cristã, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus e sermos subjugados por ela apenas. Então, alegrai-vos no Senhor. Seja a sua moderação conhecida de todos os homens. E no meio desses princípios, para reforçar e para dar uma ajudinha, Paulo ele diz assim, verso de número 5, a parte B: perto está o Senhor. Aqui nós temos dois sentidos. Uma que o Senhor está perto. Podemos ver que o Senhor está ao nosso lado. Mas o texto aqui ele está dizendo que próxima está a vinda do Senhor. E Paulo está dizendo que a motivação para termos as atitudes, para exercermos estes princípios, e principalmente a moderação, é porque o Senhor está perto. A vinda do Senhor está próxima. E nós precisamos viver todos os dias tendo esta esperança. E não largados nos nossos exageros e nos nossos extremismos. E esta afirmação ela é usada tanto para reforçar a moderação, que deve ser conhecida de todos, quanto para reforçar o último princípio aqui que Paulo apresenta, que nós veremos. Não andeis ansiosos. O texto nos diz no verso de número 6: não andeis ansiosos de coisa alguma. Esta é a exortação que Paulo faz aos seus leitores. E a mesma exortação que é feita aqui é a exortação feita por Cristo, que nós lemos no Sermão do Monte. Quando nós não andamos ansiosos, nós vivemos uma vida de confiança em Deus. Ansiedade é o extremo oposto da confiança em Deus. E quando nós olhamos para essa atitude, nós temos essa exortação clara de Paulo. Por quê? Quando nós andamos ansiosos, nós declaramos com todas as letras possíveis que nós nos esquecemos de confiar em Deus. E nós declaramos com todas as letras possíveis, quando nós nos entregamos à ansiedade, que nós recusamos a providência de Deus em nossas vidas. Ontem no estudo com os jovens nós estudamos só ansiedade. Nós ficamos 1h40 falando sobre ansiedade. Eu não vou reproduzir tudo aqui no nosso ponto, né? Senão eu vou bater o recorde de Gênesis. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos no Novo Testamento a exortação para confiarmos em Deus. Ela é a terceira exortação mais feita, segundo o Bridges, naquele livro Pecados Intocáveis. A primeira exortação mais feita no Novo Testamento é o amor ao próximo. A segunda exortação é o humilharmos. E a terceira exortação mais feita é o confiarmos em Deus. E quando nós olhamos, quem mais falou sobre confiança em Deus foi o próprio Cristo. E às vezes que aparecem mais essa exortação em Mateus 6, quando por 5 vezes Cristo fala: não andeis ansiosos, e andar ansioso não vai valer de nada na sua vida. O que Cristo apresenta é o que Paulo repete aqui. É que quando nós demonstramos essa ansiedade, essa preocupação exagerada pelo futuro, pelas coisas que ainda acontecerão, nós deixamos de crer na confiança e na providência de Deus. Nós deixamos de crer que Deus é fiel.
É interessante que vocês leram 2 exemplos que o próprio Cristo dá. E ele fala das aves do céu, que não trabalham e nem fiam, e nem acumulam o seu alimento em celeiros. Mas elas são alimentadas por Deus. O Senhor provê o sustento a elas. E ele fala sobre o lírio do campo, sobre a beleza de uma flor que nasce com um prazo de validade. E ela é jogada ao forno e queimada. E Cristo, ele pergunta: a sua vida não é mais importante do que a vida do pássaro? A resposta é simples. Sim, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O seu corpo não é mais importante do que o vestuário. E Cristo diz assim: quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ontem nós vimos que algumas versões dizem que quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro na sua estatura. Não. E quando nós nos entregamos à ansiedade, nós abandonamos a confiança em Deus. E a exortação é simples e clara: não andeis ansiosos. Para vivermos a vida cristã da maneira correta, nós não podemos nos entregar à ansiedade, seja ela qual for, seja ela sobre o que for. Porque quando fazemos, nós pecamos contra Deus. E é interessante que Paulo aqui, repetindo o que Jesus fez, ele nos dá uma solução muito mais barata do que psicólogo e remédio para a ansiedade. E ele apresenta essa solução. E ele diz assim: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. É o que Pedro fala lá no capítulo 5, verso de número 7 da sua primeira epístola. Lance toda a vossa ansiedade diante de Deus. Confie nele. Coloque sobre ele. Ore ao Senhor. É interessante que nós cantamos, né? E eu gosto muito desse hino, que ele diz assim: bendita hora de oração, quando a fervente petição se eleva ao trono do Senhor, que estende a voz do meu clamor, pois ele ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder. Contente e sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo, enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar. E enfim, no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. A solução para a nossa ansiedade é estarmos diante de Deus em oração, apresentando a Deus aquilo que perturba o nosso coração e confiando no seu agir. Isso é um princípio básico para vivermos a vida cristã. Confiança em Deus. E é interessante que o próprio apóstolo nos mostra o resultado de não andarmos ansiosos. E quando estivermos ansiosos, apresentarmos diante de Deus as nossas ansiedades. E ele coloca: a paz de Deus, que excede todo entendimento, que está fora de qualquer lógica, que vai além daquilo que podemos pensar, ela guardará o nosso coração
é a nossa mente em Cristo Jesus. Quando nós confiamos plenamente em Deus, quando nós não andamos ansiosos, nós temos essa promessa: a paz de Deus vai encher os nossos corações e as nossas mentes, e nós poderemos descansar. Descansar. Você tem vivido a vida cristã corretamente? Eu não tenho. E estudando para essa série, tenho me visto cada dia mais pecador. E cada dia mais necessitado da graça e do perdão de Deus. E preciso cada dia mais me esforçar para andar nestes princípios, para viver a vida cristã segundo a vontade soberana de Deus. O que nós devemos fazer então? 4 coisas simples, claras e lógicas vindo do texto. Não podemos fugir delas. Alegre-se. Alegre-se no Senhor. Independente do problema que você esteja enfrentando, saiba que o seu nome está arrolado no livro da vida. Esse é o maior motivo de alegria que nós podemos ter. Não seja insatisfeito, reclamão, descontente com a vida. Deus, na sua providência, tem cuidado de você. Então alegre-se. Dê um bom testemunho. Influencie a vida dos outros com as suas virtudes cristãs, com a sua moderação. Influencie. Não seja influenciado pelo mundo. Confie em Deus e na sua providência. A sua ansiedade não vai te levar para lugar algum. Mateus, Cristo termina falando, versos 33 e 34, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas, tudo aquilo que nós necessitamos, serão acrescentadas. Ele termina dizendo assim: não se preocupe, confie em Deus, porque basta ao dia o seu próprio mal. Não adianta você se apavorar, não adianta você viver no e se. Confie em Deus, confie na providência de Deus. E inevitavelmente, ore mais. Que você, nos momentos mais difíceis, possa estar de joelhos diante de Deus. E nos momentos mais alegres, você possa estar de joelho diante de Deus.